Olá! A tecnologia 5G é a nova geração das redes móveis e promete deixar o mundo ainda mais conectado para possibilitar sua implementação aqui na cidade, em especial nas regiões periféricas. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em 2021 a chamada Lei das Antenas. Nós vamos conversar sobre isso no programa. É um tema muito importante. Estamos recebendo aqui o vereador e ex-secretário municipal de Inovação e Tecnologia entre os anos de 2017 e 2019, vereador Daniel Annemberg, do PSDB. Também recebemos de forma remota o professor Marcelo Zufo, coordenador-geral do Centro de Inovação da Universidade de São Paulo, o Inova USP, e também o professor Ricardo Tombi, engenheiro elétrico e coordenador do curso de pós-graduação em infraestrutura de redes, nuvem e segurança para TI, do Instituto Mauá de Tecnologia. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados e começo lançando uma pergunta para o professor Zufo sobre a diferença entre o 4G e o 5G. E também peço que o professor Ricardo participe também. Prazer recebê-los aqui, fiquem à vontade. Bem, muito obrigado, colegas. Obrigado, vereador. Obrigado, professor. Para quem atua na área de telecomunicações, a gente tem uma expectativa de, a cada década, a gente ter um avanço tecnológico, uma nova geração de telefonia. E é o que está acontecendo com o 5G. Nós tivemos um edital muito exitoso em dezembro do ano passado, do 5G, e agora cabe a nós implantarmos o 5G. A tecnologia já está pronta. E nós já estamos trabalhando no 6G, 7G, 8G. Visto que na sociedade do conhecimento, a comunicação entre humanos e coisas é algo essencial à nossa existência nesse planeta. Qual que é a novidade do 5G? O 4G foi a tecnologia que permitiu todos os humanos do planeta Terra se conectarem a todos os humanos. Hoje, numa ligação com um aplicativo de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, Telegram, ou na China, o WeChat, nós podemos nos conectar em tempo real a qualquer pessoa, em qualquer lugar. O híbrido veio para ficar e ele depende de infraestrutura. E foi muito bom que o 5G chegou nesse momento. Mas até aí eram coisas que nós esperávamos. O que é legal do 5G é o que nós não esperávamos. E o que nós não esperávamos é a internet das coisas, em que todas as coisas vão ser conectadas à internet. E aqui na Universidade de São Paulo, nós acabamos de assinar mais um convênio, agora com o Grupo Stellantis, para carros conectados IoT e 5G. Nós imaginamos que, num futuro não muito distante, todas as coisas da cidade de São Paulo estarão conectadas ao 5G. Muito obrigado. Com certeza, professor. O professor Ricardo também é uma parte mais de engenharia técnica, né, professor? É impressionante quando a gente ouve o que é possível fazer, né, professor? Exatamente. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar essa mesa com vocês todos, né? E sim, eu gostaria de complementar o que o professor Zufo comentou com muita propriedade, né? Essa evolução das gerações, né, de serviços móveis que até então possibilitavam para a gente conexão de alta velocidade. O 5G, além de mais alta velocidade ainda, a gente está falando de coisas aqui de 100 vezes mais rápido. Tá? É como se você fosse, por exemplo, imagina, baixar um filme de alta definição que você levaria 30 a 35 minutos, você faz isso agora na casa de alguns segundos, algumas dezenas de segundos. Então, esse é um aspecto bastante importante, a velocidade, mas não só a velocidade, né? A densidade de usuários que a gente pode ter numa área, ela é muito maior do que a das gerações anteriores. E aí isso, então, vai possibilitar essa quantidade muito grande de coisas conectadas. Então, não só pessoas, né, mas coisas como roupas inteligentes, calçados e carros e sensores e drones, etc. A latência, né, como foi mencionado, ou seja, o tempo, né,
onde que o sinal sai de um transmissor e chega até um receptor. Hoje, nas redes atuais, a gente tem latência nas dezenas de milissegundos, tipicamente 50 milissegundos. Com o 5G, a gente vai chegar a unidades de milissegundo, 1, 2 milissegundos. Isso vai proporcionar coisas incríveis, como, por exemplo, os veículos realmente autônomos nas rodovias ou nas cidades, onde que o tempo de resposta entre esses dois elementos, dois carros, por exemplo, é fundamental para que não haja uma colisão. Imagina você num veículo autônomo onde ele tem que tomar uma decisão muito rápida e ele depende de informações de tudo que tem ao seu redor, né? Então, semáforos, placas, os outros carros, né? E então, quando essa informação chega, ela tem que chegar muito rápido para que uma decisão de frenagem, de desvio de rota e etc. seja tomada no momento certo para que não haja uma colisão, um acidente fatal, por exemplo. E a gente está falando de Smart City, né? Se a gente trouxer isso para a cidade de São Paulo, é interessante a gente falar também de outras aplicações, como segurança, como a área médica, a área de saúde, a área educacional. Então, faz uma série de possibilidades interessantes. Mas, assim, é só o começo, tá? A gente tem muito caminho ainda para trilhar. Eu acho que você deve entrar nesse assunto um pouco mais para frente. Com certeza. A gente conversa um pouco mais sobre isso, sobre essas dificuldades que a gente tem. Afinal, não é para amanhã isso. Tá certo, professor. O senhor falou uma coisa interessante. Eu até pensava, porque a gente tem o vereador Daniel Annemberg aqui, que além de ser vereador e que na casa houve uma luta grande aqui para a instalação, né, das antenas, né, a lei das antenas, a chamada lei das antenas. E o vereador também, como secretário de Inovação e Tecnologia, ele percebeu a dificuldade da gente conseguir chegar com essas modernidades, né? Por exemplo, áreas na cidade de São Paulo que sequer a gente consegue falar pelo celular. Então, isso realmente é uma dificuldade, né? E eu queria que o vereador falasse exatamente sobre isso, né, vereador? Bom, primeiro, um grande prazer estar aqui, um prazer estar com os professores, com os nossos telespectadores. Isso que os professores colocaram é fundamental. Mas a gente precisa lembrar um aspecto muito importante, que é a questão da inclusão digital, né? Eu acho que a gente sempre que pensa em cidades inteligentes, a gente precisa pensar para quem elas estão sendo feitas, e tem que ser para as pessoas. Eu sempre chamo de cidades inteligentes e humanas, porque o fim é a qualidade de vida das pessoas. E aí você citou uma coisa muito importante. O que a gente tem visto, não só em São Paulo, mas em outros lugares do Brasil, é uma enorme dificuldade de acesso. Agora, na pandemia, a gente viu crianças que não conseguiam assistir aula, a gente viu pessoas com enorme dificuldade de ter acesso ao auxílio emergencial porque não tem o aplicativo. Lembrando que, apesar de que a tecnologia é meio, né, muita gente não tem condições de ter o celular de última geração, não tem computador. Então, a gente precisa pensar nessas pessoas, porque senão a gente vai aumentar a desigualdade social. Então, um dos pontos fundamentais é inclusão digital. Inclusão digital é básico hoje, como educação, como saúde, como moradia. Então, hoje, inclusão digital é inclusão social. Então, esse é o primeiro ponto que a gente não pode nunca esquecer. Por que a gente está fazendo tudo isso? É óbvio que a gente vai ter internet das coisas, inteligência artificial, mas para quem? Para melhorar a vida de quem mais precisa, principalmente do serviço público. E aí entra no que você falou, que é a questão da lei das antenas. E não é só São Paulo, o Brasil todo está discutindo isso, porque para a gente conseguir, de fato, ter o 5G da melhor forma possível, a gente precisa ter muito mais antenas do que tem hoje. Então, o objetivo era simplificar o licenciamento de antenas. Não tem hoje sinal suficiente porque não tem antenas. Por que não tem antenas? Porque a legislação era muito burocrática. A lei das antenas tinha sido feita, no caso da cidade de São Paulo, há mais de 15 anos atrás, quando as antenas eram todas muito grandes. Hoje você tem mini antenas, as mini herbes, você tem herbes móveis, ou seja, tinha que modernizar a lei de antenas para considerar também as antenas como um equipamento e não mais uma edificação. Porque para você licenciar uma edificação, tem que ter recuo, tem que ter uma série de condições que não precisa hoje para as antenas. Então, foi isso que nós fizemos aqui, não só São Paulo,
Santo André, Porto Alegre, muitas cidades do Brasil estão se preparando para a chegada do 5G. Se preparando como? Simplificando a legislação. E aí entra um terceiro aspecto que você falou, e aí eu termino, que é a questão de que isso não é de uma hora para outra. Isso é um processo. Isso precisa lembrar, porque senão parece que amanhã a gente vai ter o melhor sinal do celular em todas as regiões da cidade. Isso depende da instalação das antenas, isso depende das operadoras, isso depende de uma série de condições, e isso vai levar um tempo até a gente ter, e a gente quer, todos nós queremos que todos tenham acesso a isso, mas isso não é da noite para o dia. Então, lembrando sempre que isso vai levar um tempo até a gente conseguir ter esse sinal melhor em várias regiões da cidade, e não é só na periferia, mesmo no centro, algumas vezes a gente tem dificuldade, tem buracos negros na cidade. Por quê? E com o 5G você precisa de muito mais antenas para captar o sinal. E então a gente vai quadruplicar, a gente vai colocar antenas por São Paulo inteiro. E tem que ter uma legislação adequada para isso. Foi isso a aprovação da lei das antenas. Com certeza. Eu peço licença aos nossos convidados, porque é um assunto, evidentemente, que a gente já viu que tem muita coisa para falar. De repente, muito mais de um programa para a gente falar exatamente de cada aspecto, né? De cada tecnologia que pode chegar através do 5G. Então, nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta já com esse programa que é tão importante para todos nós. Já voltamos.